pessoas me perguntam sobre o autoconhecimento como se fosse algo a ser alcançado, tipo assim, conquistei o autoconhecimento. Só que o autoconhecimento, na verdade, ele é uma coisa tão importante, só que ele é o caminho. Ele não é um objetivo, ele é um caminho. Então a gente tá o tempo todo se descobrindo, a gente tá o tempo todo se conhecendo. E como é que a gente se descobre e a gente se conhece? A gente, na verdade, identifica no nosso dia a dia quais são as dificuldades que eu tenho, quais são os tipos de pessoa, por exemplo, que eu tenho dificuldade de lidar, que eu tenho dificuldade de compreender aquelas determinadas pessoas. Todo mundo tem um tipo de pessoa assim que você fala, putz, esse tipo de pessoa pra mim não desce. Por que não desce? Né? Existe um porquê daquele tipo de pessoa não descer. Existe um algo mais. Lá no nosso inconsciente tem alguma coisa que está sendo acionado para me gerar uma raiva, uma irritação naquele determinado tipo de pessoa, né? Então, esses gatilhos que são acionados, eles normalmente são coisas da nossa infância, pode ser informações assim, de coisas que eu já vivi no passado, de repente algum tipo de pessoa no passado que me fez alguma coisa e aquilo ficou registrado no meu inconsciente. Eu nunca vou saber como o meu inconsciente realmente absorveu determinadas situações, né? Então, eu vou identificando no meu dia a dia quais são as coisas que eu tenho dificuldade, eu olho para essas coisas e aí eu vou trabalhando o meu inconsciente. Vou dar um exemplo para ficar mais prático. Eu sei que eu sou, por exemplo, uma pessoa muito insegura. Eu sei que em diversos determinados momentos a minha insegurança me atrapalha, a minha insegurança não me deixa me conectar profundamente com outras pessoas, me envolver profundamente com outras pessoas, não me permite fazer amizades profundas, por exemplo, porque eu sou uma pessoa insegura. Então essa insegurança, ela me incomoda de determinada maneira, correto? Eu pego essa insegurança, com o Reiki nível 2, por exemplo, a gente já consegue introduzir padrões no nosso inconsciente para que esses padrões positivos que eu vou introduzir entrem no lugar do padrão negativo de insegurança. A minha insegurança é um padrão negativo. Então eu vou trabalhar com o Reiki nível 2 para colocar os padrões que são contrários àquele que me incomoda. Então eu vou colocando padrões positivos, por exemplo, eu sou uma pessoa segura, eu sou amor, eu sou paz, eu sou... Aí na hora que você está aplicando o Reiki, começa a vir várias frases, várias coisas, que daí é a nossa intuição que está conectada no momento da aplicação do Reiki, e vem surgindo as frases positivas, os padrões positivos que eu preciso colocar no meu inconsciente. Então, por isso que o Reiki é uma ferramenta tão aliada para a gente trabalhar o autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento nada mais é do que eu mesma identificar quais são os padrões que me incomodam e que me atrapalham, né? Porque existem os padrões, por exemplo, que não vão me deixar alcançar um cargo alto na empresa, ou existem os padrões que não vão me deixar me envolver profundamente com uma pessoa, formar uma família, né? Que é aquela família a família margarina, por exemplo. Então eu posso ter padrões negativos que não me deixam chegar lá também, né? Que é o caso, por exemplo, de eu não me valorizar, ou, enfim, existem milhões de padrões negativos e a gente tá forrado deles no nosso inconsciente. Mesmo que a gente ache que a nossa vida é tão boa, vai chegar um determinado momento que vai acontecer alguma coisa que você vai ter aquela dificuldade de lidar. Vem aquela sensação assim, às vezes você já fez vários cursos de autoconhecimento, você já está num nível que você já transformou a sua vida, mas vem alguma coisa assim, te passa o pé e você fala, caraca, eu tenho tanto conhecimento e não posso fazer nada com o conhecimento que eu tenho. Como é que eu faço agora para sair dessa situação que eu tô? Né? E dá essa sensação mesmo. Eu já passei por ela várias vezes
E eu passo por elas ainda até hoje. O que a gente tem que ter muito gravado na nossa mente, aqui no coração, eu acho. Não só na mente, mas no coração, e a gente andar com essa afirmação debaixo do braço. É o seguinte, os altos e baixos, eles acontecem, eles fazem parte da nossa vida, né? E a gente tem que saber valorizar tanto os altos, que são maravilhosos quando acontecem as coisas boas na nossa vida, é óbvio, quem não gosta, né? Mas a gente tem que saber mais ainda valorizar os momentos de dificuldade, porque são neles que a gente consegue identificar as nossas questões. Aquele X da questão que eu preciso mudar, que eu preciso liberar do meu inconsciente, para que eu tenha uma vida cada vez mais fluida. Então, quando alguma dificuldade me acontece, eu agradeço. Sabe por que eu agradeço? Porque por pior que seja aquilo que eu estou vivendo, ou por pior que seja a dor que eu estou vivendo naquele momento, me veio uma frase agora de um livro que eu tô lendo. O livro é... depois eu pego o livro para vocês que eu esqueci o nome agora. Mas a frase é assim, ó. Todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Olha como essa frase é forte. Vou repetir. Todo fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente. Ou seja, quanto maior a dor, quanto maior o problema que eu estou enfrentando agora, existe ali uma sementinha que, se eu souber tirar ela da melhor maneira, ela vai ter um sucesso equivalente. A mesma dor que foi intensa, que eu cheguei no fundo do poço, eu consigo chegar lá no topo da montanha. Então, gente, olha só o valor, o tamanho da importância dos momentos ruins, dos momentos de dificuldade. Então, eles são necessários na nossa vida. E aí, o que acontece com a humanidade que não tem essa consciência, as pessoas que não têm essa consciência, ela encara o fracasso, ela encara a dor, ela encara o problema como se fosse o fim da vida dela. E na verdade é o início. Eu leio vários livros de negócio. E simplesmente todas as pessoas que se tornaram grandes nomes, grandes exemplos, grandes pessoas, né, que ganharam Nobéis e tudo mais, foram pessoas que já tiveram diversas falhas. Qual que é a diferença dessas pessoas? Eles pegam a falha e ele sabe exatamente que ali ele não vai pisar mais. Ele sabe exatamente que por aquele caminho que ele seguiu não deu certo. E aí ele pode pegar aquilo, pegar o aprendizado que ele teve daquilo e continuar. Ele não vai parar porque ele falhou. Ele vai continuar com mais sabedoria. Isso é o processo do autoconhecimento. Entende? Então eu quero que fique gravadinho na cabeça de vocês e de preferência gravem essa aula, não sei, e quando vocês estiverem chateadas ou vocês estiverem sem ver uma luz no fim do túnel, assista essa aula de novo. Porque todo santo dia eu recebo mensagem ou perguntando de autoconhecimento ou de pessoas que não aceitam os momentos de baixa. As pessoas que ficam tão bem, que conseguem mudar tanta coisa na vida, mas que num determinado momento não tá bom, e ela fala, não, eu não quero isso pra minha vida, eu não quero mais viver dessa forma na minha vida e tal. Só que ela não vai ficar ali pra sempre, vai ser passageiro. E quando a gente tem essa certeza, passa, né? E quando a gente acha que vai durar pra sempre, aí o que a nossa cabeça faz? A gente baixa a nossa vibração e a gente manda a informação para o universo que eu quero viver sempre naquela sintonia, naquela vibração baixa. E aí entra naquela questão da física quântica que a gente vai começar a receber cada vez mais coisas ruins para a gente manter aquela vibração. Né? Então a gente tem que fazer o contrário. A gente acha que o que rege a humanidade é o governo, os estados, e na verdade não é nada disso. Né? A gente precisa ter essa consciência elevada. E o nível 1, nível 2, nível 3, ele leva a gente para o topo da montanha. Ele vai apresentando um passinho de cada vez.
E a física quântica é isso. A física quântica, ela mostra para você que você precisa sintonizar aí o canalzinho que você quer viver. É a questão da atração. Todos somos um. Tudo é uma coisa só, né? Depois a gente vai conversar melhor, depois que todo mundo passar pelo nível 2. Aqui a maioria já tem o nível 2 e tal. Mas depois que todo mundo passar pelo nível 2, a gente vai conversar muito sobre isso, né? Porque é a questão da nossa vibração, é a questão do que a gente está sentindo. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo que eu tenho capacidade de atrair as coisas que eu gosto, eu estou sentindo que eu tenho possibilidade de construir uma vida que seja invejável, aquela vida que eu sempre sonhei, eu tenho capacidade, eu sinto isso? Se eu sinto, eu vou conseguir construir. Se eu tenho qualquer bloqueio na minha mente, esquece. Não vou conseguir construir, né? Porque eu não vou conseguir sintonizar a minha mente naquela estação que vai me trazer tudo que eu quero. Que é igualzinho uma estação de rádio, né? Então, isso é muito importante a gente ter aí na nossa consciência também, para que a gente também não afaste, né? Porque a questão é a gente fica sempre vibrando no medo, na insegurança, atrás das dores, né? Apego nas dores, nas mágoas, e aí é impossível realmente a gente liberar a nossa vida. Eu tenho e acho que todas as pessoas, mas a minha ligação com as fases da Lua é muito intensa para mim. E aí eu aprendi a olhar para isso porque, tinha uns momentos assim que eu ficava numa situação assim, pesada mesmo, com a energia pesada. E aí eu não sabia por quê, eu não tava em limpeza nenhuma de curso nenhum, e eu não sabia, assim, simplesmente eu não conseguia entender por que eu tava daquele jeito. E aí eu comecei a olhar para astrologia, e eu vi o tamanho da ligação que eu tenho com a astrologia. Então, se alguém entende um pouquinho de astrologia, por exemplo, eu não sei se a gente ainda tá, mas a gente passou agora, recentemente, pelo Mercúrio retrógrado, que é uma fase lá, a gente tem várias fases de Mercúrio retrógrado no ano. Vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre essa questão de astrologia, sabe? Seguir páginas de astrologia e ler ali o que está acontecendo lá no céu. O que aquele momento pode trazer pra gente de... assim, às vezes a gente tá passando por um momento de interiorização, de limpeza, que as mágoas vêm à tona pra gente realmente poder liberar. E aí quando você começa a trabalhar nessa frequência, assim, eu tô mesmo chateada, deixa eu dar uma olhada na astrologia. É momento de interiorização? Então agora eu vou aproveitar esse momento e eu vou olhar pra dentro. Porque os planetas estão ajudando, sabe? A gente tá naquele momento realmente de olhar pra dentro, então toda a força ajuda, sabe? Então foi uma coisa que me ajudou muito também. Olhem pra isso também, viu, gente? Porque é bem forte essa questão. E aí quando você vai e você lê o que significa o Mercúrio retrógrado, o momento dele, e aí você coloca em cima do que tá acontecendo, você entende tudo, não é? Você deve ter feito essa experiência. Então você vai lá, você lê o que significa, o que aquele momento tá propício, e você vê o que tá acontecendo. É exatamente isso. É um período também que, por exemplo, tá propício para você quebrar um monte de coisa em casa, para as coisas eletrônicas pararem de funcionar. E às vezes essas coisas acontecem e a gente não sabe o que tá acontecendo. E é a fase que você tá passando enfim, né, do céu, dos planetas. Então, é uma coisa que eu não entendo muito, mas que eu tenho uma ligação gigantesca. Então, eu leio muito sobre isso também e eu entendo esses processos. E é importante, vocês que estão nesse caminho do autoconhecimento, que vocês estão o tempo todo se descobrindo, entendendo as coisas que estão acontecendo, é importante ter essa consciência também, que existe um algo mais, um algo lá em cima que influencia bastante energeticamente aqui, sabe? O propósito desse curso nosso aqui é a gente sair da caixinha. A gente descobre que, na verdade, cada ser humano é um ser humano, não é igual. Cada nariz é um nariz, não existe dois na humanidade. Na face da Terra não vai existir dois narizes iguais, não vai existir duas orelhas iguais. Como cada ser humano é um, o nosso inconsciente, aquilo que me faz feliz, não tem absolutamente nada a ver com o que vai fazer o outro feliz. Como é que eu vou dar opinião particular na vida de outra pessoa
Gente, eu já tive mais de 100 alunas formadas nos meus cursos. Eu já participei do caminho de autoconhecimento, da jornada, do processo de evolução de mais de 100 pessoas. E nunca vocês vão ouvir alguém falando assim: a Kiara me falou para tomar tal decisão porque tal decisão é a correta. Nunca. Porque o que é correto para mim pode não ser para o outro. Essa questão do objetivo, do propósito de vida que a gente está comentando, os meus são um. Os meus valores são uns. O do outro são outros. Então aquilo que funciona para mim não vai funcionar para o outro e vice-versa. Então como é que você vai ouvir conselho alheio se a outra pessoa não sabe da sua vida a metade? Não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, sabe? Tanto de ouvir, porque, infelizmente as pessoas... Sabe aquela coisa assim que você fala, putz, eu vou fazer um churrasco agora? Aí você tá junto com uma outra pessoa, a pessoa fala assim, ai, que preguiça. Mas eu falei que sou eu que vou fazer o churrasco. Não tô te pedindo ajuda. Não, mas que preguiça, vai dar mau trabalho. Mas o trabalho é meu. Entende? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Por isso que a gente tem que ter desse propósito muito bem definido. E vai ouvindo as mensagens do universo, vai ajustando os planos, porque também não pode ter rigidez, né? Vai ajustando, os ajustes precisam acontecer e fica de ouvido aberto, nossa intuição aí tá o tempo inteiro gritando. Então juntou tudo isso, gente, não tem como dar errado. Vamos fazer a nossa meditação de desbloqueio, que eu falei que a gente ia começar com a meditação e, na verdade, a gente vai terminar com a meditação, né? Essa meditação é para desbloquear a nossa abundância, a nossa prosperidade, tá? Em todos os sentidos, para que muitas oportunidades surjam, para que as melhores pessoas cheguem até nós, para que todas as situações se resolvam da maneira mais fluida e mais leve possível, porque não precisa ser pesado nunca, né? A gente tem muita gente, praticamente todo mundo tem aquela crença de que para algo muito bom acontecer precisa vir através do sofrimento. E na verdade não. A gente não precisa sofrer, a gente não precisa carregar um fardo para receber algum benefício depois, de maneira nenhuma, tá? Então vamos para nossa meditação de abundância. Fechem os olhos, senta numa posição confortável, respira fundo, entra na energia, se conecta da maneira que você está acostumado a se conectar aí com a energia Reiki, com os nossos mentores do Reiki. Assim como uma flor desabrocha, o vento sopra, as árvores crescem. Do mesmo modo, podemos, de um momento para o outro, entrar em sintonia com a vida. Quando isso acontece, a abundância se torna natural. Quando nos reconectamos com a nossa verdadeira natureza, nós abrimos portas mágicas para que toda a abundância do universo se derrame amorosamente sobre a nossa vida. Nenhum esforço é necessário para que isso aconteça. Nenhum esforço. Você e toda a riqueza do universo simplesmente se tornam um. Algumas pessoas sentem dificuldade em vivenciar prosperidade na vida e não sabem por que isso acontece. Muitas vezes, por mais que se esforcem, não conseguem atingir os resultados que gostariam de obter. Preste atenção em uma coisa. Para manifestar a prosperidade, você precisa voltar a se sentir parte do universo.
Você é parte de Deus. Essa é uma chave que você deve usar. A sua sensação de abandono e separação é o que mantém aprisionado numa vida limitada. É a sua reconexão com a sua essência divina que permite que a abundância do universo se manifeste em todas as áreas da sua vida, como uma cachoeira dourada de luz e prosperidade. A abundância não significa ter muito de algo, e sim ter tudo aquilo que você precisa para ser verdadeiramente feliz. Inclui relacionamentos, amizades, trabalhos, alegria, oportunidades e também energia material que lhe permita uma vida plena. Todas as pessoas podem viver de modo próspero e feliz. Todos nós merecemos. A abundância divina é uma possibilidade nesse exato momento da sua vida. Pare de desperdiçar a sua energia com medos, reclamações ou dúvidas. Não importa qual seja a sua situação nesse momento, confie. A abundância do universo está fluindo como uma onda dourada na sua direção, trazendo com ela tudo o que você precisa nesse exato momento. As suas necessidades serão supridas. Sinta-as. Abra-se para toda a beleza e riqueza que em breve chegarão até você. Veja você mesmo agora entrando numa linda caverna. A caverna é toda iluminada por tochas acesas que emanam uma bela luz avermelhada. Essa caverna guarda o que você tem de mais precioso. Guarda todo o seu tesouro. Vai visualizando o mais belo e rico tesouro. Pedras preciosas em baús dourados, lindos mantos cravejados de diamantes, joias, obras de arte. Vai caminhando entre essas maravilhas e percebendo que tudo isso é seu. Então você encontra a mais maravilhosa de todas as surpresas, uma enorme cachoeira de água dourada que escorre suavemente como ouro líquido. Entre sob essa cachoeira dourada e sinta-se envolvida pela sensação dessa água maravilhosa escorrendo pelo seu corpo. Deixe que essa cachoeira dourada dissolva em você todas as crenças negativas que você possa ter em relação à prosperidade na sua vida. Deixe tudo isso ir embora, qualquer sentimento de culpa ou de não merecimento. Toda essa sensação negativa vai escorrendo junto com essa água. Quando você achar que o banho já é suficiente, você pode sair dessa cachoeira e agora você veste um maravilhoso manto dourado, macio e confortável. Agora escolha colares, pulseiras, anéis, tudo o que você quiser que faça parte do seu tesouro. Sinta esse amor por você mesma, sinta esse merecimento. Vai escolhendo as suas joias, vai vestindo elas em você e vai sentindo esse amor próprio, esse valor. Sinta o merecimento. Permita viver a alegria de receber toda a riqueza que o universo está disponibilizando para você.
E agora você pode respirar fundo e lentamente você pode ir voltando. Quando você sentir, pode abrir os olhos.